Escatologia. O que é escatologia? O que é escatologia? Fala a verdade para mim, eu tenho certeza que, como eu, você também já viveu uma situação estranha quando alguém te perguntou sobre o que é escatologia. Eu entendo que a resposta mais coerente é a doutrina que estuda acerca das últimas coisas. A grande questão na escatologia é que quando você fala de últimas coisas, automaticamente você projeta-se nos seus pensamentos, projeta-se na sua fé, projeta-se na sua crença e projeta-se na realidade da sua vida, do momento em que você está para o futuro. Logo, as últimas coisas ficam entre muito subjetivas e ou utópicas. Por isso, eu também tenho que admitir que eu tive essa crise. A crise de querer entender o que é a doutrina das últimas coisas. Muito bem. Quando eu me vi diante dessa situação, eu busquei encontrar respostas, é lógico, primeiro dentro de um cenário que é o que eu vivo, que eu habito, que eu estou, bíblico. E eu percebi que a Bíblia Sagrada me apresenta um cenário escatológico belo, interessante e, sem dúvida nenhuma, conflito. É um cenário de conflito, mas só a Bíblia não me foi suficiente. Fui aos livros e comecei a participar de debates, de conferências, e aí então cheguei a algumas conclusões, entre elas as falas, tanto as bíblicas quanto as científicas, acabam se encontrando no que diz respeito ao fim. O texto que nós lemos na parte 3 desta nossa série fala de Daniel capítulo 7. Eu quero rapidamente, antes de tratar de Daniel 7, chamar a sua atenção para esta verdade. Escatologia é a doutrina que de fato estuda acerca das coisas finais. Eu, em uma certa ocasião, chamado para ministrar com um tema que tinha um forte teor escatológico, fiquei preocupado e disse como que eu vou tratar disso, como que vou fazer as pessoas entenderem algo que é tão fora da realidade do dia a dia, porque no dia a dia das pessoas estão os relacionamentos sociais, conjugais, familiares, profissionais, os relacionamentos religiosos. No dia a dia das pessoas estão as questões estritamente relacionadas à sua vida, sua sobrevivência, a sua estada aqui neste mundo e como viver bem tudo isso. Porém, quando eu olho para a escatologia, ela me aponta para o fim desta estabilidade, para o fim deste sossego e desta acomodação. Quando eu entendo que Deus tem algo muito maior, fica bom entender escatologia. Quando eu não tenho essa percepção, é aterrorizante. É por isso que as pessoas têm medo de falar ou de ouvir ou estudar sobre esta palavra, escatologia. Estamos aqui no YouTube em uma série chamada Acerca do Tempo dos Fim ou do Fim dos Tempos. E você está agora assistindo mais um vídeo, existem outros e virão outros. Estamos apenas chamando a sua atenção para este fato importante. Eu preciso entender que você está no canal ouvindo o pastor Gessé falar do futuro e acerca do fim. Mas nós vamos fazer uma viagem ao passado e depois nós iremos ao futuro. Passaremos por algo que nós chamamos de estado intermediário. É o período em que você morre e você se pergunta, para onde eu vou quando eu morro? Pois bem, eu, no dia que me vi diante do desafio de falar sobre escatologia, fui orientado pelo Espírito Santo a dar o tema da ministração de A Bendita Esperança. É isso o que nós vamos tratar. Bem, olha isso aqui. Vamos lá. Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Percebe aqui esse texto? É o texto de Abacuque capítulo 2 e fala acerca da Babilônia.
da queda da Babilônia. Mas o que chama a minha atenção, e eu quero chamar a sua, é para essas duas palavras, ainda que demore, ainda que demore. Demora, mas não atrasa. Demora, mas não atrasa. A demora fala do meu tempo, do Cronos. Atrasar é uma coisa que está falando do Kairos, do tempo de Deus. No tempo de Deus, as coisas vão acontecer na hora certa. Sempre que falamos acerca do fim, devemos nos reportar a essas duas realidades. A que tempo nós estamos falando? Do nosso tempo ou do tempo de Deus? No meu tempo pode demorar, mas no tempo de Deus não atrasa. Pois bem, eu quero agora falar com vocês sobre a teoria, explicando a teoria da escatologia. O termo escatologia vem de duas palavras gregas, logo é antiga, não é isso? É dentro de uma cultura antiga. Desde os tempos dos gregos, trataram de olhar para a necessidade de se estudar as últimas coisas de maneira metódica. Isto é escatologia. É o estudo das últimas coisas de uma maneira metódica, ou um tratado, quer dizer, alguém para, analisa todo um contexto e começa a trabalhar ele, escrevendo, deduzindo, fazendo análise, e assim segue. A Igreja de Jesus Cristo foi orientada pelo Senhor a seguir esses moldes, olhar para o fim, atentar para o que estava por vir, e Jesus nos disse mais. Ele disse assim, ó, atente para os sinais. Por isso, não é de se estranhar quando a igreja se propõe a fazer uma análise sincera e profunda das coisas do fim. Escatologia, tratado acerca das coisas futuras. E com base nesta verdade que eu acabei de ler, Abacuque capítulo 2, versículo 3, eu quero que você entenda, as coisas futuras estão sujeitas a essas duas realidades. Pode demorar, mas não atrasa. Pode demorar, mas não atrasa. Tamo junto? Continue aí e depois nós vamos seguir com mais ensinos acerca de escatologia. E ó, não se apresse, deixa eu te explicar. Nós vamos evoluir. Eu me propus a fazê-lo sem pressa. Serão vídeos de 7, 10 minutos, 15, mas a ideia é não correr, é trazer informações. Nesse momento você aprende sobre o que é escatologia e a teoria da escatologia, no sentido de a origem da palavra escatologia e a aplicação do capítulo 2 e versículo 3 do livro do profeta Abacuque, onde fica muito claro esta posição para nós mortais. Pode demorar, mas chegará no tempo certo. Deus abençoe. Mais uma vez eu estou te pedindo, se inscreve no nosso canal, compartilha, curte, deixa a sua opinião, ajudando a ajudar. É o nosso lema. Shalom, Baruch, Haba, Hashem, Adonai.